Existe uma frase do intelectual Eduardo Said que diz que o papel do intelectual é dizer a verdade ao poder, né? Ele se refere que o intelectual ele tem que ter uma liberdade, não ficar preso a amarras hierárquicas da sociedade, né? Sejam elas econômicas, políticas, sociais, não importa. Isso acontece um pouco dentro da manutenção, traçando um paralelo, quando a gente começa a dar muita ênfase em gestão e perde de vista o aspecto técnico da manutenção. Então, em muitos casos, isso pode se transformar, quando a gente começa a dar muita ênfase em gestão, a gente começa a dizer que a gestão é mais importante que a técnica. Em muitos casos, né, a gente percebe isso como uma melhoria, quando a manutenção se desenvolve em sentido da gestão e etc., né? Dados, indicadores, tomada de decisão baseada em dados, etc., e tudo essas coisas, processos, etc. E aí, o que acontece em alguns setores é que, bom, a gente tem um processo estruturado, a gente tem gestão, técnica é uma coisa que fica legada à execução, lá, um cantinho lá, né? Como se fosse possível tu montar uma estratégia de manutenção sem técnica, um plano de manutenção sem técnica, um planejamento de manutenção sem técnica, um plano de inspeção sem técnica. É impossível tu separar a técnica da manutenção. Não existe manutenção sem técnica, né? Eu escrevi um artigo agora, semana passada, até vou compartilhar aqui, que é esse aqui, que eu fiz uma paráfrase, né, com essa frase do Eduardo Said, onde eu digo que o papel do técnico é dizer a verdade e a hierarquia, né? Então aqui tem esse personagem aqui do Clube da Manutenção, esse da esquerda. Não, tem uma caneta, peraí, tem uma canetinha aqui, deixa eu ver. Esse aqui e esse aqui, então, aqui tu tem um gestor, né, com os gráficos todos lindos, etc., né? Esse aqui está representando o gestor. Aqui tu tem um mecânico com outro mecânico perguntando, será que registramos isso? Aí o outro fala, e o indicador? Né? Ou poderia ser, e o custo? Bom, vamos registrar esse o custo, e o indicador, etc. Então, você começa a ver que, às vezes, esse pensamento, né, que a gente pode dizer como é, gerencial, né? Se ele começa a se infiltrar muito nas camadas mais técnicas, né? Porque não existe zero técnica e 100% técnica. Não existe o gerente de manutenção é 100% técnica e o técnico de manutenção é 100%, o gerente de manutenção é 100% gestão, 0% técnica, e o técnico, o mecânico, o engenheiro, não interessa, ele é 100% técnica e 0% gestão. Isso não existe. O que existe é uma proporção. Essa proporção é dada pelas funções desempenhadas, pelas atividades, pelo foco de atenção, né? Mas em nenhum momento vai existir uma situação onde tu vai ter um gerente que ele é 100% gestão, né? Que ele não vai ter nenhum tipo de olhar técnico, não é impossível isso, né? Mas é uma coisa que é ensinada. E que se tu for por esse caminho, tu começa a te descolar da realidade. Porque a realidade, ela é técnica, né? Então as máquinas funcionam porque elas foram construídas tecnicamente, né? Elas são operadas por parâmetros técnicos. Elas deveriam ser manutenidas, os seus planos de manutenção, eles são elaborados e criados tecnicamente, né? Então não existe essa dissociação. Apesar de que muito se ensina e muito se fala como se fosse possível fazer isso. Eu já falei várias vezes aqui no canal que existem dois saltos qualitativos que a manutenção pode dar. Um quantitativo e outro qualitativo. O primeiro é melhorar a qualidade da manutenção. Quando tu age na máquina, né? Quando o técnico vai agir na máquina. Então, melhorar a qualidade da manutenção. Um alinhamento se fazer com relógio comparador, ou
com pode ser até com equipamento de alimento a laser, não interessa, mas desde que se alinhe o equipamento, né? Então fazer montagem de redutor, montar o redutor ajustando, aquecer o rolamento com indutor ou banhar óleo, bom. E por que eu falei isso? Eu já tenho um vídeo sobre isso, porque eu vi isso acontecendo, né? Eu vi o pessoal ajustando o motor, montando o redutor e montando os rolamentos com marreta, né? E martelo e talhadeira cega. Óbvio que isso não vai. Aquecendo o rolamento com maçarico e depois montando. Quanto tempo vai durar esse redutor? Vai durar nada, né? Ou indo lá para ajustar, fazer o alinhamento de um acionamento, sem relógio comparador, sem nada, né? Fazendo aquilo com calibre de folga. Obviamente que o que acontece depois? Tem quebra o motor, quebra o redutor, quebra acoplamento, quebra, as coisas quebram. Então a manutenção ela vai criando quebra, né? Então o primeiro salto de melhora na tua gestão de manutenção, ele vai se dar a partir da melhora da qualidade da mão de obra, né? Da qualidade das intervenções. E às vezes não é nem que tu vai substituir as pessoas, às vezes tu vai ter que dar treinamento, às vezes tu vai ter que colocar uma pessoa boa em ajustagem ou montar uma equipe de ajustagem para todas as ajustagens serem feitas da maneira correta. Esse é o primeiro. O segundo é quantitativo, quando tu começa a analisar as falhas, ver os maiores agressores, ter um perfil de perda, etc. Eu não vou entrar nisso, porque hoje o foco não é esse. O foco é tentar entender que a gente não pode deixar você como especialista, né? Seja mecânico, eletricista, engenheiro, planejador, programador, você é um especialista, você não é um gestor, né? Mas seja você também um gerente, um coordenador, um supervisor, um encarregado. Quero que vocês entendam que o papel da técnica e o papel da gestão, eles não estão separados e não são excludentes. A gente não pode achar que uh, a gestão é mais importante que a técnica é mais importante que a gestão, isso não existe. A gente faz gestão porque a gente está num negócio. A gente precisa alinhar as expectativas, a gente precisa alinhar, né, atender as necessidades do negócio. A gente precisa gerenciar porque a gente tem recursos financeiros, recursos físicos, naturais, sejam eles quais forem, né, e etc. A gente precisa fazer um gerenciamento. Não tem como fugir disso. Mas é errado você achar que é possível fazer uma boa gestão de manutenção só focando em gestão, só focando em gerenciamento. Não é possível, não funciona. E tá aí a manutenção de precisão, né? Para provar isso, já falei inúmeras vezes aqui no canal, tem vídeo sobre isso, você pode pesquisar, falando sobre manutenção de precisão. Então, o que eu também queria trazer aqui, sobre esse artigo que eu escrevi, que é pegar um pouco as duas abordagens, né? O que aconteceu? Eu estava verificando umas fotos junto com o inspetor, e ele estava passando, né, as fotos, e ele falou, cara, tem essa roda assim, que tá de tal forma, né? Não vou falar o equipamento, mas eu digo, tá ok, tu abriu nota para isso. Nota é a solicitação de serviço, né? Então o inspetor ele identifica um problema, ele abre uma nota, abre uma solicitação de serviço, descrevendo o problema, descrevendo o que tem que fazer, etc. E dando um diagnóstico do problema e talvez um prognóstico também. E aí ele me disse, não abri porque isso aqui não vai ser feito. Eu parei, né, e eu fiquei olhando para ele assim, então, como assim não vai ser feito? Não entendi. Por que não vai ser feito? Não, porque é muito caro, não sei o que, vai demorar demais. Cara, tudo bem, mas não é teu papel fazer isso. Teu papel é exatamente falar o que tem que fazer. E aí que entra um pouco essa questão do papel do técnico é dizer verdade e hierarquia. Se eu vou querer fazer, se o gerente vai querer fazer, se vai estar no custo, se vai ser feito esse ano, ano que vem, mês que vem, nessa parada, na próxima parada, não importa. Isso não importa, isso é outro pensamento. Isso está dentro de outro processo. O inspetor ele tem que identificar o problema e relatar. Ele tem que coletar, né, de alguma forma isso, através da foto, visual, não interessa, fazer um diagnóstico, fazer um prognóstico, é isso que ele tem que fazer. Ou fazer só um diagnóstico, se for o caso, né? E relatar, e registrar e abrir a nota. Né?
Quando a gente, e aí que vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Quando esse pensamento de gerenciamento, de gestão, ele vai se filtrando nas camadas mais técnicas, as pessoas vão começando a refletir dessa forma. Eu não vou fazer meu trabalho porque, sei lá, isso aqui é muito caro. Mas o teu trabalho é relatar. Se é muito caro, é emprego, gestão que tem que ver, né? Aí é um pensamento gerencial. É bom, tem que trocar, cara. Alguém tem que falar a verdade, entendeu? Porque senão a gente começa a se enganar. Ah, é muito caro trocar essa corrente, então eu não vou relatar, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Ou, essa recomendação aqui talvez vá alterar o prazo, não vou fazer, que o engenheiro pode fazer, né? Ou o planejador não coloca uma etapa porque, sei lá, vai demorar demais. Eu não sei, tá entendendo? Mas qual é o sentido disso? Não tem sentido. Mas é uma coisa que acontece. Se eu vi isso acontecer, com certeza, muitos de vocês já se depararam com isso ou vão se deparar em algum momento. Esse pensamento gerencial, ele entrando dentro das camadas mais técnicas, de forma errada. Uma coisa, obviamente, que tu tem que fazer ponderações, né? Mas tu não pode fazer que o pensamento gerencial elimine o teu trabalho, que é, no caso do inspetor, relatar, né? Isso pode acontecer também com o mecânico de manutenção, que vai fazer o... Isso é uma coisa que acontece de fato, né? Vai lá, ele tem uma ordem de serviço condicional, ele vai fazer a manutenção e lá ele identifica outro problema. Aí ele não resolve não relatar porque senão vai demorar demais para fazer terminar o serviço. E daí é uma condição real do equipamento. Tem que relatar, tem que chamar os responsáveis e olha, tá, isso aqui está assim, teria que ser trocado também. O que que vamos fazer, né? Então esse é um primeiro problema, né? É uma lógica gerencial enfraquecendo um pensamento técnico. Porque isso é uma lógica gerencial. Quando a gente faz um pró e contra, quando a gente está pensando em custo-benefício, etc., prazos, etc., olhando mais nessa questão de impacto, ponderando mais questões, eu diria, né? Então não está ponderando só a questão técnica, que a gestão justamente ela não consegue ponderar só a questão técnica, né? Ela não consegue ter só esse viés, né? Então ela tem que ponderar a questão econômica, a questão financeira, né? A questão de produção, questão de momento, né? Que é uma coisa importante também. Quando essa lógica gerencial ela vai se infiltrando nas camadas técnicas, a gente tem esse tipo de problema, que isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? A gente não deveria, isso não deveria acontecer. Cada um tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e nunca deixar de relatar nada. Então, o técnico ele acaba assumindo um papel que não é dele, né? Fazendo reflexões financeiras, né? Ou de indicadores, etc. Então, uh, o que eu coloquei, né, nesse artigo, que o foco excessivo em gestão, ele gera negligência técnica. E essa negligência não vem da má intenção, né, mas da distorção de papéis também. Porque o papel do técnico não é proteger. Por que ele não vai omitir? Né? Não, não vou porque é muito caro. Tá, mas quem disse que é muito caro? A empresa não tem dinheiro? E daí que é muito caro? Então, tudo em manutenção é caro. Não tem nada barato em manutenção, né? Mas o papel do técnico, né, nesse caso, é dizer a verdade com clareza e responsabilidade, né? Mesmo que a gestão, a hierarquia não queira ouvir. O cara não quer ouvir, mesmo que ele não queira ouvir, tem que falar, né? Então, quando... E isso é uma coisa que vocês... Eu vou dar uma pincelada agora, né? Não sei se já aconteceu na empresa de vocês, né? Isso eu comentei. Mas quando a gestão ela começa a ter um foco excessivo, isso existe até em trabalhos técnicos, né? A academia tem isso, né? Então, vocês vão se deparar com um artigo do Murd e Naikan, que é um artigo que fala sobre disponibilidade ótima, uma bizarrice, uma coisa impossível, que não tem o mínimo sentido. Tu não tem um controle fino sobre disponibilidade. Mas por quê? Porque está tentando fazer uma junção que muitos autores e teóricos tentam fazer há muito tempo, que é da manutenção com o negócio. Então a gente tem manutenção função estratégica, do Júlio Nassif e do Allan Kardec. A gente tem manutenção orientada para o negócio, do Lorival Tavares. A gente tem os custos zeros da não eficácia, né,
do Omildo e o Mirchalka, que são dois autores brasileiros. A gente tem esse artigo do Naikan e do Murti. A gente tem inúmeros, a gente tem o RCM também, né, de certa forma. Ele tenta fazer essa ligação entre o negócio e a manutenção. Porque existe um buraco, de fato, né? Às vezes uma coisa que é tecnicamente necessária, para o negócio não é interessante fazer agora. E isso causa uma dissonância, obviamente, em quem trabalha com manutenção. Um gestor que é muito técnico, ele vai acabar fazendo, né? Mas às vezes ele não é economicamente viável, ou naquele momento não é viável, ou simplesmente a empresa não tem dinheiro, ou simplesmente a empresa não quer dar o dinheiro para fazer, né? Então o gestor ele convive com esse tipo de coisa, mas ele deveria criar uma barreira e não deixar isso chegar na técnica, né? Nos técnicos, nos especialistas. E os especialistas não deveriam antecipar esse pensamento gerencial, porque quando eles antecipam esse pensamento gerencial, eles deixam de pensar como especialistas, né? Então, essa separação, ela é uma separação processual, né? De processos, etc. Processos que estão mais voltados com a parte técnica, processos que estão mais voltados com a parte gerencial, gestão, né? Então, existe uma separação de função muito clara, né? Mas não que uma coisa seja mais importante que a outra, que é a confusão que o pessoal vem fazendo. Então, às vezes, essa ênfase, né, em gestão, 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 porque quando a gente fala de manutenção, se tu for pesquisar aí, o pessoal só fica falando isso. Gestão, MTBF, MTTR, gestão aí, e não sei o que, indicador, e isso fica só nisso, fica só nisso, fica só nisso. E aí até o pessoal que é técnico começa a ficar só nisso também, né? Então é justamente esse pensamento gerencial, ele vai realmente enfraquecendo o pensamento técnico, né? Então, a gente não pode permitir que os técnicos antecipem julgamentos que deveriam ser feitos gerencialmente, né? Seja por que cargo for, supervisor, coordenador, não interessa, né? Se tu identificou um problema, tu tem que relatar. Ah, mas o pessoal não vai gostar, vai afetar o indicador. Não interessa se vai afetar o indicador, se o pessoal não vai gostar, isso não importa. O que importa é fazer o trabalho da maneira correta, né? E a gestão ganharia muito mais se a gestão começasse a ter um pensamento um pouquinho mais técnico e menos gerencial em alguns casos, e mais gerencial e menos técnico em outros, né? Uma diferença que eu vou explicar em um próximo vídeo, legal? Então, o papel do técnico é dizer a verdade e hierarquia, o papel do técnico é fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, e o papel da gestão é ouvir, né? E ter capacidade de ouvir, por isso que a gestão ela não pode ser só gestão, ela tem que ser técnica também, porque senão ela não tem capacidade de ouvir, ela não tem capacidade de entender. Como é que tu vai interpretar uma informação técnica se tu mesmo não tem nenhum conhecimento técnico? Isso é impossível, não tem como, né? Tu vai ter que fazer uma tradução em termos financeiros, né? Pegar aquela informação e traduzir em termos financeiros. Então tu não está olhando mais a informação em si, tu já está colocando uma nova linguagem em cima dela. Então o cara falou que tem que trocar o rolamento da máquina X e tu só olha que isso vai gastar 3 mil reais, né? E vai levar 3 horas. Beleza. Tá, mas quão importante é trocar esse rolamento para aquela máquina? Se eu não trocar o rolamento, quais as consequências que eu vou ter? O gestor ele tem que fazer esse tipo de reflexão. Ele não pode só olhar, o custo 3 mil, 3 horas, então vai parar a produção, e o faturamento cessante é tanto. E não, para. Não é assim que se reflete. O gestor não pode ter só esse nível de reflexão gerencial. Ele tem que ter um nível de reflexão técnica. Existem consequências gerenciais? Existem consequências para o negócio, mas existem consequências técnicas, que essas consequências técnicas, quando pioradas, afetam o negócio também, né? Então, não tem como separar completamente gestão de manutenção de técnicas elétricas, mecânicas, hidráulicas, pneumática, não interessa, não interessa, não tem como separar isso completamente. E quem acha que tem, realmente não está gerenciando, porque a manutenção lá é uma área técnica, legal? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem, deixem seus comentários. E até o próximo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.